perguntar sobre a inteligência artificial. Então, acaba sendo que uma corrida entre os países, né? Em desenvolver realmente a melhor. Então, o que você vê sobre a parte da inteligência artificial? Acho que a inteligência artificial ela representa duas ameaças para a humanidade. Ela por si só, contra a humanidade, Aham. ou ela a serviço de uma dessas nações para conter a outra. E assim, muita gente que está mergulhado nesse assunto da inteligência artificial no uso militar, por exemplo, tem algumas conclusões e recomendações muito claras. Uma delas é: todas as nações têm que chegar num consenso de que não se pode permitir que a inteligência artificial tenha acesso e autonomia para lançar um ataque nuclear. Então, esse é o cenário Skynet, né? Exterminador do futuro. A inteligência artificial não pode ter os códigos, ter o poder de tomar a decisão se ela vai ou não lançar um ataque nuclear. Porque ela pode estar raciocinando isso de um jeito não humano e ela só faz uma conta de vitória. Sim. E o ser humano, ele, assim, na hora de apertar o botão de uma guerra nuclear, primeiro que vão ter vários outros humanos que vão falar: meu, isso não pode acontecer. Então vai ter muita gente pensando de um outro jeito, falar: meu, isso é muito grave. Isso é definitivo, isso é o fim da nossa linha. Então tem elementos ali que não são só racionais, mas de conexão com tudo que nós somos, que podem impedir. Uma inteligência artificial pode ser que ela não tenha esse cálculo, essa visão. Antes de alguém ir lá e apertar o botão da bomba, vai passar por diversas pessoas, né? Vai ter realmente uma discussão. Agora a inteligência artificial simplesmente decide sim ou não, vai apertar ou não. É que ela vai pensar, meu problema é esse aqui, só apertar esse botão aqui vai resolver um problema, acabou. Ou ela tá treinada para ganhar, enfim, tem uma série de raciocínios ou de formas como ela vai construir o pensamento dela ou a decisão que não são condizentes com a realidade humana total. Tem um elemento emocional, psicológico, emotivo, espiritual, né? Quantas pessoas que podem estar ali nessa mesa de decisão na hora de tomar a bomba tem um insight que não é uma intuição e fala: meu, não vamos fazer isso. E a gente passou por momentos assim durante a crise dos mísseis. A gente tem um episódio, né? A crise dos mísseis de Cuba, que foi tomada uma decisão, que eram 3 pessoas dentro de um submarino soviético para lançar um ataque nuclear, e um deles falou: não vou. E ele se contrapôs à decisão dos outros 2. E não podia ser feito, porque tinha que ser unânime. E aí depois ele foi até julgado, perseguido na época, porque ele tomou uma decisão, ele foi insubordinado aos seus superiores. Mas ele entendeu que aquilo era o que deveria ser feito. Ainda bem. E na inteligência artificial a gente não teria isso. Não sabemos nem como funciona. O outro elemento é a inteligência artificial criar problemas para a humanidade, ela por conta própria. Que ela pode ser tanto usada como uma arma de guerra, mas ela pode ser responsável por realmente causar problemas para a humanidade. E aí, em vez da gente estar discutindo aqui se é os Estados Unidos, se é a Rússia, se é a China, se é a União Europeia, qual é a maior potência, qual é a maior ameaça, quem vai ganhar esse confronto, talvez a maior potência que vai surgir na geopolítica do mundo é a inteligência artificial. Ela é uma potência por si só. E o que ela vai fazer e pode fazer com a humanidade é assim, tipo, eu não estou nem falando dela ter controle sobre máquinas, eu não estou falando dela ter consciência, ter sentimento, eu só estou falando dela, uma coisa que ela já faz hoje, que é dominar a linguagem. O domínio da linguagem é a capacidade de hackear a mente humana. Tudo que nós conhecemos e construímos é baseado em cima de linguagem. O dinheiro é um produto de uma história que só é possível ser contada porque existe linguagem. Uma religião é uma história que só é possível ser contada e criada porque existe linguagem. Todos os mitos são histórias, são narrativas, são linguagens. E a inteligência artificial dominando a linguagem, ela consegue já dominar... Ela consegue criar a história que ela quiser. Sim, exato. E aí ela pode criar uma história, ela pode criar uma nova religião. Fantástica, maravilhosa, que preenche várias das necessidades humanas desse momento.
que nós estamos vivendo. E aí as pessoas vão seguir aquela religião. Uma grande parte da história da humanidade é uma história de guerras entre religiões. E se ela inventar uma outra religião e os seres humanos entrarem em guerra para defender essa religião, ou para doutrinar, ou para converter, ou para simplesmente dominar outros que não acreditam naquela religião inventada pela inteligência artificial? É a narrativa que ela quiser criar também dentro dessa religião. Então, as pessoas vão seguir aquilo que ela decidiu que vai ser o roteiro. Isso. Ela vai inventar o roteiro e ela vai vender ele de um jeito que nenhum de nós é capaz de vender. Você precisa de várias pessoas muito articuladas, grandes líderes, né? Grandes profetas ou grandes figuras religiosas que foram capazes de fazer isso. Seja Buda, seja Abraão, seja Jesus, seja Maomé, todos eram figuras articuladas, capazes de liderar e convencer e tocar as massas. Independente do significado espiritual ou religioso que essas pessoas tiveram, elas eram pessoas com domínio fora da curva da linguagem. Sim, no final das contas é realmente uma narrativa muito bem elas eram contada. muito boas de falar e convencer e falar as coisas certas e tocar a emoção das pessoas. A inteligência artificial, né, ela tá aprendendo a fazer isso. Uhum. E ela vai fazer isso muito melhor que o melhor ser humano capaz de já fazer isso. Exato, porque nós aprendemos tendo experiências e errando e aprendendo para depois fazer de novo. A inteligência artificial consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida e se aprimorar de uma maneira muito mais rápida que o próprio humano. Muito mais, porque ela não precisa dormir, comer, tomar aguinha, descansar, ter férias. Uhum. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, 8, 10, 12, 14 horas por dia, e dormindo, comendo, indo ao banheiro, no resto do tempo, ela não está fazendo nada disso. Ela está o dia inteiro produzindo e crescendo. E nós com uma capacidade cerebral muito mais limitada do que a inteligência que faz isso o tempo todo e cada vez mais rápido. Então, se a gente está imaginando, né, que o problema com Taiwan pode acontecer em 5 ou 10 anos, talvez a ameaça da inteligência artificial em 5 anos já seja algo extremamente sério e grave. E aí, assim, de novo, eu não estou falando de nós conectarmos a inteligência artificial a máquinas. Estou falando que ela vai ter robô, que vai sair na rua e prender as pessoas. Ela só precisa plantar uma semente de uma ideia, de uma narrativa, de uma história na cabeça de um monte de gente que as pessoas vão fazer o serviço de máquina. A gente não conhece gente fanática, ideólogos, apaixonados, dispostos a morrer por uma causa religiosa, dispostos a matar ou dispostos a brigar com a família por uma causa política. Imagina se a inteligência artificial colocar essa semente na cabeça de milhões de pessoas e essas milhões de pessoas virarem fanáticas, obedecendo os ditos, né, ou os mandamentos daquela nova religião. E se a inteligência artificial consegue e vai se tornar mais inteligente que o próprio humano, ela pode fazer tudo isso sem o humano saber que é uma inteligência artificial que está projetando, que está fazendo. E essa é uma das grandes discussões e um dos grandes temores. Uma das travas de segurança é que a gente tenha leis e regras que obriguem aqueles que têm a inteligência artificial, as empresas que estão desenvolvendo, a avisarem que você está conversando com uma inteligência artificial. Caso contrário, nós estamos no escuro. E assim, nós temos já um teste disso numa escala ínfima, que não era uma inteligência artificial, que são os bots, que são os fakes, que são os algoritmos das redes sociais e o estrago que eles causaram na percepção das pessoas sobre o mundo. Que é nada mais, nada menos do que a política das pessoas. Exato, porque a partir do momento que você entra no Twitter ou você entra no YouTube e só vê aquilo que você quer ver, então o próprio algoritmo vai te mandar cada vez mais coisas daquilo que você já consome. A gente vai criando bolhas na sociedade cada vez mais distantes umas das outras, né? E não só bolhas, como você também... a gente já viu o estrago. O quanto nós estamos mais polarizados, não só porque a gente está nas bolhas, mas porque... tem perfis falsos que criam narrativas falsas criadas por humano. Uhum. Só que elas têm um poder de disseminação muito grande, porque você tem um monte de bot.
Um monte de perfil falso que dissemina aquilo e compartilha. Então, assim, só a disseminação e compartilhamento de uma mensagem ruim, a gente já viu o estrago que teve. Que ainda é o humano que tá fazendo, no Isso, caso. imagina assim. se você tem a velocidade, a capacidade, a profundidade, o nível de domínio do uso das palavras. Eu sei quais são as palavras que você mais gosta, porque eu converso com você todo dia na rede social e eu sei como você fala. Ou seja, eu sei como você pensa e eu só vou construir um discurso e uma narrativa perfeita para o que você goste. Você vai me amar. Você vai ficar apaixonado. Então, a possibilidade da inteligência artificial de construir e criar intimidade com as pessoas, ela não precisa de robôs. Aham. E Ela vai melhor ter do que qualquer escravos humano. humanos Sim. capazes de fazer o que ela quiser. Uhum. E você vê que nós já estamos, por conta das inteligências artificiais, em uma guerra fria entre os países, cada um buscando ter a melhor inteligência e, por conta disso, não ter essa regulação na hora de expandir? Com certeza, porque assim, né? A gente sabe que quem tiver a melhor inteligência vai ter o melhor resultado. E se a gente vive na era da informação, informação é o quê? Conhecimento. Conhecimento é inteligência. Então, se você tem uma máquina de gerar inteligência melhor que a do outro, você vai ter resultados melhores. Você não vai ter analistas nos bancos. O banco que tiver o melhor software de inteligência artificial capaz de absorver, digerir e processar todas as variáveis do mercado e dizer para onde o mercado está indo, vai atrair todos os investimentos de todo mundo. Como é que os outros bancos vão concorrer com aquilo? Eu tenho que ter um software, uma inteligência artificial melhor que aquela. E aí virou uma guerra sobre quem tem a inteligência artificial. Então, expande isso para uma escala nacional de uma nação. Aí o país que tiver a melhor inteligência artificial vai ter os melhores meios de dominar e entregar os melhores resultados. Seja em desenvolvimento econômico, seja em solução, seja em nova tecnologia. Porque é isso que as pessoas não entenderam. A inteligência artificial, ela não é só um negócio mais poderoso. Ela é a criadora de coisas novas. Porque se você tiver uma bomba atômica, aquela bomba atômica que você conquistou, ela não te dá mais bombas atômicas. Uma inteligência artificial, ela te dá novas inteligências artificiais. Sim. Ela te dá novas soluções para problemas que você não imaginava. Ela é autogeradora, autocriadora e criadora de soluções para outras coisas. Você descobrir e inventar a imprensa, né? Você inventou uma máquina. Essa máquina ela não faz outras coisas. Ela não cria novas máquinas. Sim. A inteligência artificial ela vai criar outras soluções de campos que a gente não tem ideia. Seja uma vacina, seja um material novo, seja uma fonte de energia nova. Tudo isso é vantagem para uma nação econômica, militar, política, em todas as áreas. Então, a nação que tiver ligar primeiro a inteligência artificial provavelmente vai dominar as outras. Ou vai estar na frente das outras. Eu vejo que a galera se limita, não, faz imagem, faz música, só que é muito além disso. Muito além.